Galera, será que a gente vai ter jogador de seleção brasileira voltando para atuar no Brasil? Além disso, também a gente vai ter jogador de seleção, titular de seleção, retornando de lesão e deixando de ser preocupação para a Copa. Isso mesmo, galera. A gente vai falar sobre isso tudo aqui no vídeo hoje. Mas antes eu gostaria, né, de pedir para você aí de casa que está acompanhando o nosso conteúdo e está gostando, já deixa o like aqui no vídeo, né? Já se inscreve no canal também, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continua acompanhando o nosso conteúdo. Agora eu quero falar com você aí, né, que é apaixonado por futebol, né, mas você está na sua vida se sentindo um pouco estagnado, né? Tá no emprego CLT ali, que você não consegue evoluir, não consegue sair do lugar, enquanto essa sua paixão por futebol continua sendo apenas um hobby. E se eu te disser que teve gente que descobriu como transformar esse hobby em renda? Isso mesmo, galera. Eu tô falando de até R$ 5.000 importando e revendendo camisas de time. E o melhor disso é, você não precisa sair do seu emprego para começar. Então, se você quer saber como tem gente fazendo isso, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, logo abaixo, beleza? Agora vamos lá para o que interessa, galera. Veja bem, a gente teve a notícia aí hoje, né, do Alisson, goleiro do Liverpool, né, também goleiro de seleção brasileira, retornando, perto de retornar de lesão, né? Bem provavelmente ele tem a chance de voltar a jogar amanhã, né? O Liverpool confirmou que existe a chance dele voltar a jogar, né? O Liverpool vai enfrentar o Crystal Palace pela Premier League no dia de amanhã e temos grandes chances aí do Alisson entrar em campo. Então, ótimas notícias para o torcedor brasileiro, também para o torcedor do Liverpool, né? Eu me considero um desses, né? Já falei aqui a camisa do Liverpool aqui atrás, ó. Tem duas aqui, então gosto muito do Liverpool, gosto muito do Alisson, acho um goleiro assim excepcional, né? Quando a gente veio trazer as notícias aqui também de que ele tá provavelmente de saída aí do Liverpool no final da temporada, né? Especulação de que ele já deu sim para a Juventus, provavelmente vai para a Juventus na próxima temporada. A gente apresentou alguns dos números dele aqui, né? Mais de 300 jogos, e praticamente pouco menos da metade desses jogos sem ser vazado. Então, assim, um goleiro absurdo, um goleiro muito bom, né? Com certeza, nosso goleiro titular na Copa do Mundo, estando em condições sem lesão, nosso goleiro titular, né, eu considero que a gente está bem servido de goleiro aí, o Alisson estando bem. Então, assim, uma ótima notícia, né, que ele está perto desse retorno aí. Galera, olha só, além, né, dessa notícia do Alisson, a gente tem uma outra notícia aqui, né, mas já se trata de uma especulação, né, do mercado da bola. O técnico do Chelsea, né, o, o ex-técnico do Chelsea, na verdade, né, o Rossenior, Liam Rossenior, não sei como é que fala exatamente o nome dele, mas eu acho que é assim, Rossenior, foi demitido, né, depois de algumas derrotas aí seguidas pelo Chelsea. E o nome que está sendo cogitado, né, um dos nomes que está sendo bastante cogitado aí para poder assumir o lugar dele é o do Felipe Luiz, galera. Isso mesmo, esse técnico do Flamengo aí, bastante vencedor aqui no Brasil, né? Já jogou pelo Chelsea também, atuou pelo Chelsea. Se não me engano, o Felipe Luiz chegou a ser campeão pelo Chelsea da Premier League, né? Então, assim, é um nome muito interessante aí para os Blues, né? E veja bem, galera, o Felipe Luiz também é um técnico que eu acredito, né? Dos brasileiros atualmente aí, é, na minha visão, é o melhor, né? Então, assim, eu fiquei um pouco surpreso quando o Flamengo abriu mão dele. Tudo bem, né? O Flamengo contratou o Leonardo Jardim, que também é um técnico absurdo, mas o Leonardo Jardim é português, né? Estamos falando aqui de técnicos brasileiros. Na minha visão, o Felipe Luiz é o melhor, na verdade, né? Não é nenhum dos melhores, é o melhor. Um cara desse calibre, né? Ganhou tudo aqui pelo Flamengo. Não faz sentido ele ficar sem clube, né? Por muito tempo. Então, é, vindo a se concretizar aí, seria uma ótima adição para o Chelsea, tá? Já tem alguns brasileiros lá, né? Estevão, Andrei Santos, João Pedro. Então, ele já vai chegar lá com, com alguns brasileiros aí também. Então, é isso, galera. Agora, olha só, a notícia, né, que a gente tem aqui também, uma notícia muito bacana aí, sobre jogador de seleção brasileira e jogador que está jogando muita bola, tá? Pela seleção. Aparentemente não sente o peso da camisa, né? Todas as vezes que vestiu a amarelinha aí, entregou muito futebol, tá? E eu tô falando do Luiz Henrique, né, que tá atualmente no Zenit da Rússia, e ele tá sendo cogitado aí, né, por diversos clubes, e um desses clubes é o Cruzeiro, né?
E o que chama atenção é que o Luiz Henrique atuou pelo Botafogo do Arthur Jorge, né? Em 2024 foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo do Arthur Jorge. Foi o destaque daquele time, né? O craque daquele time, rei da América. Então, é, uma ótima adição seria para o Cruzeiro, né? Jogador de seleção, jogador absurdamente bom. E como o Cruzeiro tem esse trunfo, né, do Arthur Jorge já ter sido técnico dele, um técnico vencedor com ele, né? É, temos essa possibilidade aí de ver o Luiz Henrique voltando para o Brasil e atuando no Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro que ficaria um time bem interessante com o Luiz Henrique, né? Torcedor cruzeirense aí pode ficar feliz com essa notícia. Mas vamos ver, porque no momento isso é só especulação, tá, galera? Não tem nada encaminhado, nada fechado ainda. Então, assim, essas são as notícias que vão chegando de movimentações ali do mercado no fim de temporada. Luiz Henrique, que pelo Zenit não teve tanto brilho assim, tá? Mas a gente, né, como a gente já falou aqui nesse vídeo também, pelo Zenit ele não veio atuando tão bem, mas quando vestiu a camisa da seleção brasileira, dispensa comentários. Na minha opinião, né, jogou melhor do que Vinícius Júnior, melhor do que Rafinha, melhor do que Rodrigo, né? Não, literalmente não sentiu o peso dessa camisa, foi para cima, jogou igual a gente espera que um jogador de seleção brasileira jogue, né? E, enfim, um jogador desse voltando para o futebol brasileiro é uma ótima adição tanto para o futebol brasileiro quanto para o clube que for contar com ele. E é, assim, indispensável falar o tanto que o Luiz Henrique joga pela seleção brasileira, né, gente? Então, no mais, galera, eu queria pedir para você aí de casa, né, que está gostando do nosso conteúdo, das nossas notícias aqui, né, dos brasileiros que estão na Europa, dos brasileiros que estão indo para a Europa também. E então, assim, se você está gostando do nosso conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, né? Inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Dê seu feedback aqui também, né? E eu quero saber de você aí de casa que está assistindo esse vídeo, né? O que que você achou das notícias que a gente trouxe aqui hoje, né? Da volta do Alisson pelo Liverpool também, provavelmente pela seleção brasileira, nosso goleiro titular. Se você acha que ele realmente é um goleiro valioso dessa forma, que é um goleiro que a gente não pode dispensar, que a gente precisa dele, precisa de contar com ele. Também sobre o Felipe Luiz, o que que vocês acham do Felipe Luiz fechar com o Chelsea? Se vocês acham que ele deveria continuar aqui no Brasil, assumir algum clube do Brasil, ou se realmente o caminho natural para ele é a Europa, né? E também sobre o Luiz Henrique que está de volta, né? Provavelmente, né? Pode ser que ele esteja de volta para o Brasil. O que que vocês acham disso, né? Dessa provável ida dele ao Cruzeiro? Lembrando que eu não sei se eu comentei aqui, né? Mas acho que não. O Luiz Henrique está bem valorizado, né? E o Zenit está pedindo 235 milhões de reais por ele, tá? Então é um jogador de valor bem alto, assim, bem valorizado, por assim dizer. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Já deixa aqui nos vídeos o que que vocês acham. Beleza, rapaziada? Pra gente trocar essa ideia aí, ter essa troca, né? Então, no mais é isso, né? Valeu, tamo junto.